BPC Loas para crianças, quando é possível? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Me acompanha aqui que hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o BPC Loas, quais são os requisitos, se ele pode ser pago para crianças e quais são os documentos necessários para você protocolar o teu pedido junto à INSS. Já respondendo aqui a nossa pergunta inicial, é possível sim que um BPC seja pago a uma criança que apresente uma deficiência de qualquer natureza ou uma doença grave e desde que seja pertencente a uma família de baixa renda. Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Lennon Félix, sou advogado, especialista na matéria previdenciária e trabalho todos os dias aqui no meu escritório com benefícios e aposentadorias pagos pelo meu INSS. E o meu objetivo com esse canal é trazer todas as semanas conteúdo novo e conteúdo que você entenda com uma linguagem simples, direta, sem aquele famoso juridiquês que os advogados muitas vezes utilizam, que os juízes utilizam, mas que o público em geral não compreende nada, não é mesmo? Então, o meu objetivo aqui é simplificar o direito previdenciário para você conhecer melhor os seus direitos. Então, se você se interessa por esse tipo de matéria, de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você receba as notificações de conteúdos novos que todas as semanas eu trago aqui. E, pessoal, eu gostaria aqui, antes da gente realmente entrar no nosso conteúdo do vídeo de hoje, de pedir humildemente para que, se você gostar do nosso vídeo, você ao final dê um like, porque assim o YouTube entende que o que eu estou trazendo aqui é uma matéria, é um assunto relevante, importante, que pode te agregar conhecimento, assim como a outras pessoas que precisam dessa informação, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos aqui para o conteúdo do nosso vídeo de hoje, que é importantíssimo. Eu tenho certeza que se você não vive essa situação, conhece alguém que possa ter acesso a esse benefício. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês respostas sobre o que é o BPC para crianças, né, que é o nosso tema de hoje. Quais são os requisitos necessários para conseguir esse benefício? Também vou responder para vocês se toda e qualquer criança tem direito a esse benefício e quais são os documentos necessários para que você ingresse com o seu pedido de BPC no INSS. Então, primeiramente, o que é o BPC Loas para crianças? Pessoal, a maioria das pessoas pensam que o BPC Loas ele só é pago para idosos acima de 65 anos e para adultos que apresentem alguma deficiência ou doença grave. E de logo eu já adianto que esse benefício ele é pago também para crianças. Crianças que apresentam uma deficiência de qualquer natureza ou apresentam uma deficiência grave, pertencente a famílias de baixa renda que não têm condições de mantê-la de forma digna, podem ser candidatos a receber o benefício BPC Loas, que é pago pelo INSS no valor de um salário mínimo. Atualmente, aqui no ano de 2022, o salário mínimo de R$ 1.212. Vou trazer aqui para vocês alguns dados estatísticos do próprio IBGE. O IBGE ele verificou que quase 4 milhões de crianças no Brasil apresentam algum tipo de deficiência e que dessas 4 milhões, em torno de 400 mil crianças apresentam deficiência de natureza intelectual. É muita gente, pessoal. E além da deficiência, que já traz ali um verdadeiro transtorno para o núcleo familiar, transtorno que eu digo no ponto de vista de cuidados, de um maior zelo ali, dos cuidados básicos ali com a criança. Essas crianças, em sua maioria, elas pertencem a grupos familiares de baixa renda. Então, esses dois critérios aliados aos demais documentos e requisitos que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo, pode te dar acesso ao BPC Loas, tá bom? Uma outra pergunta que eu recebo muito aqui no meu escritório, que eu queria responder aqui para vocês, é quais são os requisitos necessários para que as crianças, no caso do vídeo de hoje, recebam o BPC Loas. Pessoal, o BPC ele depende basicamente de 4 critérios. O primeiro deles é a comprovação da deficiência ou da doença grave. Essa deficiência, conforme eu falei anteriormente, ela pode ser uma deficiência de qualquer natureza, pessoal. É uma deficiência de natureza física, aquela mais vista ali a olho nu, aquela deficiência mental, deficiência intelectual e deficiência sensorial. Então, uma gama de crianças são realmente abrangidas aí por esse conceito de deficiência. Ou então, uma doença grave,
devidamente atestada por um médico, que seja comprovada perante uma perícia médica junto ao INSS. Então, o primeiro critério de deficiência é o primeiro requisito, na verdade, para que a criança possa ter acesso a esse benefício BPC Loas. O segundo critério é que ela comprove a miserabilidade. Pessoal, esse é um benefício que ele é pago independentemente de contribuição para o INSS. Tanto é que ele pode ser pago justamente para uma criança. Ou seja, eu não preciso pagar ao INSS para ter um retorno desse benefício. Mas, em contrapartida, o INSS ele não vai pagar esse BPC para toda e qualquer criança, de toda e qualquer grupo familiar, de classe social. Esse benefício ele é pago exclusivamente para pessoas de baixa renda. E aí vem o segundo critério para ter acesso ao benefício, que é justamente comprovar que é de família carente. Né? Como é que se comprova, doutor, esse requisito da carência perante o INSS? O INSS ele exige que seja apresentado o cadastro único do governo federal. Pessoal, esse cadastro único ele é feito no CRAS da tua cidade ou na Secretaria de Assistência Social. Lá a criança vai ser cadastrada junto com a mãe, junto com o pai ou seu representante legal. E ali vão estar todas as pessoas que residem sob o mesmo teto, vai constar a renda da família. E o critério legal que o INSS utiliza para verificar se uma pessoa é ou não de baixa renda é que a renda bruta da família, ou seja, toda a renda que a família consegue receber ali durante o mês, dividido pela quantidade de pessoas, ele dê igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, pessoal, hoje é R$303. Isso é o que a lei chama de renda per capita. Então, esse é o outro requisito que está inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. E o quarto requisito é a criança ter um CPF. Né? Hoje em dia é muito fácil, a criança quando ela nasce, já na maternidade, ela já é inscrita ali no Cadastro de Pessoas Físicas, que é o famoso CPF. Então, para ter acesso a todo e qualquer benefício do INSS, tem que ter o CPF em mãos, tá bom? Então, são esses os requisitos que você precisa para ter acesso a esse benefício. Pessoal, a doença por si só, ela não gera direito a esse benefício. O que vai gerar é a comprovação dessa deficiência de qualquer natureza ou essa doença grave. Como a gente está lidando aqui com um benefício que vai ser requerido por uma criança, logicamente o INSS não vai avaliar se aquela criança tem ou não capacidade para o trabalho. Não é esse o critério. O critério aqui que a lei chama, na verdade, é de impedimento de longo prazo. Ou seja, é aquela deficiência ou aquela doença grave a tal ponto que ela persiste ali na criança por no mínimo 2 anos. Na verdade, é uma limitação que essa criança tem junto ao seu grupo familiar, junto ao seu meio social, à sua escola. Tanto é que um dos documentos que eu peço muito aqui dos meus clientes é um relatório escolar. Às vezes aquela criança tem algum atraso no desenvolvimento escolar dela, tá ali, não está em igualdade de condições com as demais crianças da mesma sala de aula. Então, um documento importantíssimo, além dos demais, que eu vou falar um pouco mais na frente aqui, que a criança apresenta, né, na verdade, o representante legal, a mãe ou o pai dele, apresenta no momento que for pedir esse BPC ao INSS, tá bom? É uma deficiência ou uma doença grave devidamente comprovada. Pessoal, os documentos que precisam ser apresentados é o laudo médico atestando essa deficiência ou doença. Vai precisar também do comprovante de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal para comprovar que é uma criança ali componente de um grupo familiar de baixa renda. Vai precisar do CPF e vai precisar dos documentos também do grupo familiar, né? Do pai, da mãe, se tem renda, se não tem. Então o INSS ele cruza esses dados aí do pai, da mãe para verificar se aquela família que está requerendo o benefício de fato é de baixa renda. Esse benefício ele pode ser solicitado por diferentes canais do INSS. Pode ser solicitado pelo seu próprio celular, através do aplicativo Meu INSS, que ele serve tanto para celulares Android como para celulares iPhone. Você baixa o aplicativo, fotografa essa documentação que eu acabei de te passar e dá entrada num benefício BPC a pessoa com deficiência. Ela pode ser também protocolado, na verdade pode ser solicitado pelo Previfone, que é o telefone 135, é o telefone do INSS. Lá você vai fazer um agendamento e no dia do agendamento você vai presencialmente a uma das agências do INSS e vai apresentar a documentação. Lembrando que para ter acesso a esse benefício, a criança vai passar por 2 perícias. Uma avaliação social por um assistente social do quadro do INSS e uma perícia médica realizada por um perito médico federal. Lá o médico vai avaliar
que tipo de deficiência essa criança tem, qual é a natureza dessa deficiência, se essa deficiência causa algum impedimento de longo prazo. Já a assistente social, ela vai avaliar as condições de vida dessa criança, se ela é componente de uma família de baixa renda, se tem dificuldades para se manter ali com o dinheiro que recebe, né? Então são esses os critérios. E se existe alguma limitação dessa criança no meio social dela, no ambiente escolar. Então são esses os critérios que o assistente social irá avaliar. E além do Previfone, pelo telefone 135, né, você pode entrar no site do meu INSS na internet e também protocolar o seu pedido. Pessoal, então são essas as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, te peço que deixe um like, porque assim o YouTube vai mandar esse vídeo para diversas outras pessoas que, assim como você, tenho certeza que também precisa muito dessa informação para exercer os seus direitos, para entender um pouco melhor sobre os direitos que tem. E muitas vezes tem uma criança em casa e não sabia nem sobre esse assunto, nem que tinha direito a um benefício de um salário mínimo para ter uma vida ali mais digna, cuidando melhor ali da criança, do filho que mora dentro da sua casa, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para que você fique notificado todas as semanas sobre conteúdos novos que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então fica esse aqui com o nosso compromisso e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!